Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo do Senhor, da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 22, versículo 20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Rei dos reis, soberano Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai querido, e passamos pelos momentos deste culto, Pai querido, na Tua presença, e pedimos: fala conosco nesse dia, Jesus. O Senhor que anda, ó Pai querido, no meio da sua igreja, o Senhor que contempla os teus filhos, o Senhor que conhece as nossas obras, vem falar conosco nesta manhã. Que o teu Espírito Santo venha falar conosco, como acaba as cartas das igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo nesta manhã. Pai querido, que nos conduza, ó Pai querido, para que possamos ser cheios da tua presença e sairmos daqui, ó Pai querido, mais uma vez semelhantes ao Senhor e nosso Salvador Jesus. Que o Senhor fale conosco e nos ensine, ó Pai. Em nome de Jesus, podes falar. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos aqui na quarta carta às igrejas na cidade de Tiatira. Tiatira era a cidade que ficava seguindo o circuito, né? A gente passou por Éfeso, que era um porto. Um pouco mais acima vinha Esmirna, que tinha outra cidade portuária. Daí depois, um pouco mais acima, vinha Pérgamo, outra cidade que possuía um porto. Daí agora a gente começa a avançar para as cidades que eles tinham que andar a pé. E Tiatira daria para ir por Éfeso ou por Pérgamo, qualquer uma dessas cidades a pé, né? Só que daí, seguindo, eu acredito que quando João escreveu as cartas, elas foram seguindo o trajeto, foram subindo para depois descer. E Tiatira ficou ali como a quarta cidade em receber a carta do Senhor Jesus, a revelação do Senhor Jesus. E Tiatira era uma cidade, das 7 cidades que nós vamos ministrar, talvez ela era uma das menos rica, né? Uma das cidades menos ricas. Ela não tinha grandes templos iguais às outras que nós falamos, né, que tinham templos em cima dos montes, tinha templo de uma rua que tinha templos, né, grandiosos. Mas ela era uma cidade que ficava no centro, no caminho para adentrar para a Ásia. E ali o pessoal teve uma ideia. Eles tinham
comércio. Porque tanto da Europa para a Ásia, as pessoas passavam por Tiatira e compravam as coisas que não tinham, né? Que não tinham. E quem vinha da Ásia e ia para a Europa também comprava as coisas que não tinham ali em Tiatira. Então ela era como se fosse, hoje quando a gente vai para São Paulo, a gente fala assim, vai comprar roupa, vamos lá no Brás, né? Só que Tiatira era um conglomerado lá de vários tipos de segmento. Eles eram especialistas em fazer tintura, né? Tintura púrpura. E também eram especialistas em trabalhar com bronze, com alguns metais. Então, quando a pessoa falava assim, eu quero comprar um tecido novo com uma cor bonita, eles tinham que ir para Tiatira. Quando falava assim, eu quero comprar, né, a Elisa embarcou numa viagem aí para Limeira para comprar semijoias, né, essas coisas. E daí, tipo, quero comprar semijoias, Tiatira. Só que esses comércios tinham uma coisa em comum. Né? O cara que vendia púrpura, ele só andava, ele tinha um grupo específico que só vendia púrpura. E em Tiatira foi uma das primeiras cidades que inventaram algo que nós conhecemos hoje como sindicato, como grêmio, como associação. Tiatira foi uma cidade que fez isso. Então quem vendia púrpura, ele se reunia e falava assim, aqui nessa cidade só pode vender a roupa com cor púrpura ou tingimento púrpura quem faz parte da associação do time púrpura. Quem trabalhava com bronze só podia se envolver ali na parte de comércio, só podia vender na cidade se trabalhasse com bronze. Quem trabalhava com qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de material, cada um deles tinha tipo um sindicato. E nesse sindicato, aí que começava a influência do povo. Nesses sindicatos, cada um deles tinha um deus. Né? Como nós vemos nas cidades, padroeira de tal lugar, padroeira de não sei de onde, cada um deles tinha um patrono lá, tinha um deus. Então, o da púrpura poderia ser Zeus, Apolo, qualquer um desses deuses. Eles escolhiam um e falavam assim, olha, esse aqui é o nosso Deus. E daí, nas reuniões deles, eles se confraternizavam, tinham comunhão, e no final dessas reuniões, eles sacrificavam aos deuses, comiam das coisas sacrificadas, e nos finais das reuniões ainda faziam, eles tinham ali orgias, né? Viviam ali no paganismo junto com seus pecados, em que a Bíblia acabou de dizer aqui, né? Os pecados sexuais. Em todas essas turmas aí, em todos esses sindicatos, esses grupos que lá naquele tempo chamava de guildas, né, em todos esses aí, todos eles faziam a mesma coisa. Começavam se reunindo, faziam essa reunião, quem vendeu, o que fez, o que não fez, e no final terminavam celebrando seus deuses e praticando imoralidades sexuais. E a igreja de Tiatira nasce nesse contexto, aonde havia grupos seletos, né, divididos ali, selecionados, e alguém se converte ao cristianismo, alguém ouve a mensagem do Senhor, e ao ouvir a mensagem do Senhor, prega para alguém de Tiatira, que essa pessoa que prega, outra pessoa ouve e fala, ouvi algo novo, que não ouvi aqui nesses grupos, e começa a pregar, e começa a surgir uma igreja de comerciantes que ficaram sem os seus grupos. Porque ou eles aceitavam o que aquele sindicato diziam para ser cristãos, ou viviam conforme aqueles sindicatos e não poderiam ser cristãos. E nesse contexto surge a igreja de Tiatira. Tiatira na Bíblia ele é citado no livro de Atos. Paulo um dia em Filipos está pregando ali para ministrar, está construindo uma igreja em Filipos, e daí tem uma mulher lá, que a Bíblia diz que o nome dela era Lídia. E diz assim, Lídia vendia púrpura e era de Tiatira. É o único lugar fora do livro de Apocalipse que você vai encontrar. É uma pessoa que é citada e fala, era de Tiatira. É interessante que talvez essa seja a missionária de uma cidade. Ela fazia parte do comércio, ela era envolvida ali com as coisas, e talvez ela foi a primeira pessoa a chegar lá e pregar em Tiatira. A Bíblia vai dizer assim que essa mulher, ela já era temente ao Senhor, né? Por quê? Provavelmente ela já tinha se convertido ao judaísmo, ou ela era uma própria pessoa judia. Porque nós sabemos bem a história em que a nação de Israel, né,
como aqui no Brasil, nem todos os brasileiros que nasceram no Brasil moram no Brasil. E o Israel, em alguns momentos de guerra, as pessoas foram indo embora. Elas foram avançando para outras nações. E ali começaram a nascer judeus, que eram filhos de judeus. Né? Nós podemos ver isso no próprio livro de Atos, quando o Senhor os batiza com o Espírito Santo, e eles começam a falar, 120 homens, né, começam ali a falar em novas línguas, e eles começam a ouvir eles falarem em novas línguas, e daí eles falam assim, que eles ouvem eles falando, mas cada um no seu próprio idioma. E aqueles homens foram para Jerusalém para comemorar ali, ali o dia de Pentecostes, né? Eles saíram das suas cidades e foram fazer isso. Por quê? Porque eles eram judeus que se reuniam ali com o povo em Jerusalém para celebrar ao Senhor. E quando eles viram aqueles homens galileus que não tinham conhecimento em outros idiomas, e eles começaram a falar em outras línguas, eles ficaram admirados, né, porque eles ouviram falar das grandezas de Deus, cada um na sua língua. Então talvez ela fosse judia, ou talvez ela já tinha se convertido ao judaísmo. Mas quando ela encontrou Paulo pregando sobre o Cristo vivo, ela se tornou uma seguidora do Senhor Jesus. E essa é Lídia, que provavelmente foi uma das pessoas que pregaram o Evangelho. Mas qualquer um que tivesse a palavra do Evangelho em si, e saísse a ministrar e pregar, poderia ser aquele que anunciou o Evangelho para aquela cidade. Porque poderia o cara estar passando por Éfeso e ouvir a palavra do Senhor e se converter. Pérgamo, Tiatira, Pérgamo e Esmirna. E poderiam se converter. Ou seja, Deus citou Lídia e deu esse testemunho sobre ela. E Deus talvez em algum momento vai citar eu e você, dando esse testemunho, porque vidas surgiram da pregação do Evangelho que foi derramada sobre nós, porque nós cremos no Senhor Jesus. Talvez um dia vão ser citados, fulano de tal lugar, de Itupeva, de Jundiaí, de Campinas, passou por aqui, trouxe uma palavra e eu fui transformado. E essa pessoa vai sair pregando por aí, e daí vai ser fulano de tal, passou por tal lugar e pregou o Evangelho. Sabemos de uma coisa, Cristo Jesus, Ele sempre usará aqueles que se submetem à sua palavra. E essa igreja em Tiatira, ela surgiu no meio de comunidades em que não proferiam o nome do Senhor Altíssimo. E por saber disso, agora começando a história, Jesus começa assim a falar com essa igreja. Estas são as palavras do Filho de Deus. Jesus se apresenta na carta como aquele que escreveu, dizendo, essas são as palavras do Filho de Deus. Irmãos, você já leu a Bíblia? Você já viu que um dia Jesus estava reunido ali e Deus falou assim, este é meu filho amado, a ele ouve. Foi quando ele estava orando, né? E apareceu Moisés e Elias, né? Os apóstolos, e estava o apóstolo Pedro, Tiago e João juntos. E daí Pedro fala assim, Senhor, vamos construir uma cabana aqui para o Senhor e para eles. E daí ali eles ouvem assim, este é meu filho, a ele ouve. Deus falando que Jesus era seu filho. Nós vamos ver ali um dia Pedro reunido com seu povo, reunido ali com o Senhor, e o Senhor perguntando assim, o que dizem os povos quem eu sou? Daí ele vai dizer assim, uns dizem que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, os demais profetas. E daí Jesus volta assim e fala, tá bom, eles falam isso, e vocês, o que dizem? E daí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vai encontrar na Bíblia até espíritos malignos falando, o que vieste fazer contra mim agora, filho de Deus, Jesus, Filho de Deus. Você vai ouvir, mas Jesus falando que Ele é o Filho de Deus, você só vai ver nessa carta. O próprio Cristo dizendo. Jesus, ele foi levado para o Sinédrio sobre essa acusação, né? Que ele era filho de Deus. Mas na Bíblia, só existe um lugar onde ele fala, eu sou o Filho de Deus, que é aqui na carta de Tiatira. Ele se apresenta como
o Filho de Deus, aquele que tem a autoridade, aquele que tem o poder. Daí depois ele diz assim, ó, aquele que tem os olhos de fogo, e nós cantamos, né? Seus olhos são como chamas de fogo. E o que será essas chamas de fogo que ele tem nos olhos? O fogo, ele é um material. O fogo é um elemento que purifica muitos materiais. Ele consegue separar as coisas, né? As impurezas do ouro. Ele consegue ver aquilo que a gente não... A gente, se encontrar uma pedra de ouro e uma pepita de ouro, a gente fala que ele só tem ouro 100%, né? É dourado, é fantástico. E o fogo ele consegue apurar. Os olhos como chama de fogo. Ele consegue apurar o nosso entendimento, a nossa alma. Ele sonda as nossas intenções. Ele vê aquilo que nós achamos que está tão escondido. Ele consegue perscrutar, né? Entrar ali e ver aquilo que está com ausência de luz, com as chamas do seu fogo. A ausência de luz que eu falo é porque nós não mostramos para os outros, né? Mas está lá dentro de nós. E esses olhos, como chama de fogo, conseguem adentrar corpo, alma e espírito e enxergar o que há de verdade dentro de nós, no íntimo do nosso ser. Como nós conhecemos a palavra de Deus, ele diz assim, né, que o povo o louvava com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Só alguém com os olhos com chamas de fogo consegue adentrar ali no íntimo e observar isso. E esses olhos como chamas de fogo, ele diz, eu sou filho de Deus, que consigo ver o seu íntimo, o seu interior. Eu consigo ver aquilo que você tenta esconder, eu consigo enxergar. E daí, ele diz ainda mais, e os pés como bronze reluzente. A cidade de Tiatira era uma cidade que ela também formava peças de bronze, né? Mas o bronze na Bíblia sempre remete a juízo. Eu sou o Deus que tem poder para sondar o seu coração e julgar quem você é. E ali, um Deus poderoso, um Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e diz que é Filho de Deus, está falando com esta igreja. Agora eu quero que você pense, um Deus que é poderoso, um Deus que é Rei dos Reis, que é Filho de Deus, está falando com você. Como você se porta diante desse Deus? Como você vai reagir a uma carta que Deus está escrevendo para a sua igreja, que está escrevendo para mim e para você? Qual vai ser a sua resposta a um Deus que tudo conhece? E daí o Senhor diz para essa igreja, versículo 19, conheço as suas obras, conheço os seus atos. E talvez, de todas as 7 igrejas, talvez essa seja a melhor comentário de Deus para as igrejas. Que ele vai dizer assim, ó, conheço os teus atos, as tuas obras, o seu amor. Lembra que teve uma igreja, a igreja de Éfeso, a primeira igreja, que Deus conhecia o amor deles e falava assim, não tem? Pois falta alguma coisa em vocês, falta o amor. O que não tinha, o amor que não havia na igreja de Éfeso, hoje você consegue ver presente na igreja de Tiatira. Era uma igreja que se comprometia com o seu Senhor, que tinha um relacionamento com o seu Senhor, sabia que a vida deles dependia desse Deus, até porque eles estavam inseridos num meio aonde eles tinham que decidir se eles eram de Deus ou se eles eram de alguma outra comunidade que servisse aos deuses pagãos. E daí Deus fala assim, eu tenho visto o seu amor, eu conheço o seu amor, eu sei como é o seu relacionamento comigo e sei como é o seu relacionamento com seus irmãos da fé. E Deus elogia esse amor. E daí depois ele fala assim, olha, eu conheço a sua fé. E essa fé, irmãos, não é a fé para que as coisas se materializassem. Essa fé que Deus conhece é a fé nele. Eles tinham os olhos postos em Deus. Eles sabiam a quem eles serviam. Eles não olhavam para a vida deles e falavam assim, ó, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. Ele fala assim, eu tenho um destino, eu tenho um alvo, eu continuo andando e prosseguindo, olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu continuo crendo, como diz lá no livro de Hebreus, né, que pela fé nós cremos que o mundo foi feito e que pela fé nós cremos que quem fez isso foi o próprio Deus. Eles tinham essa convicção sobre eles e Deus fala assim, eu conheço a sua fé, eu sei que a sua fé está em mim.
Daí depois ele diz assim: eu conheço o seu serviço. Deus conhece o que nós estamos fazendo, né? Esse serviço aqui lá em grego é diáconos, né? Que nós conhecemos hoje, né? O serviço, as obras de um diácono, o quanto eles trabalhavam para a obra de Deus, né? Ou quando os apóstolos ali se reuniram e falaram assim: poxa, a gente tem que continuar pregando a palavra. E o que nós vamos fazer? Nós precisamos de alguém que cuide das mesas, nós precisamos de alguém que cuide das viúvas, nós precisamos de alguém que cuide dos órfãos. Mas esses homens não eram homens simples, eles eram homens tementes a Deus e cheios do Espírito Santo. Deus conhece o nosso serviço, o que nós temos feito para Ele. O Senhor conhecia o serviço deles e falava assim: olha, vocês estão trabalhando bem. Deus consegue olhar para nós e dizer: nós estamos trabalhando bem. Essa é a resposta de Deus a nosso respeito. E depois Ele vai dizer assim, ó: e a sua perseverança. Em algumas Bíblias, em algumas traduções, acho que vai estar paciência. Era uma igreja constituída num ambiente aonde eles não possuíam riquezas e nobrezas, porque eles não participavam da associação de comércios que existia ali, mas eles perseveravam no Senhor. Você vai ver assim que a fé que Pérgamo não tinha, Tiatira tinha. E vai ver que eles tinham uma coisa que Esmirna tinha, que era a paciência, né? A Bíblia vai dizer assim que eles tinham paciência, perseverança em meio às provações. Você vai ver aqui uma igreja que estava sendo assim, vamos dizer que estava sendo completas nas respostas de Deus. Ela tinha amor, ela tinha fé, ela tinha serviço, ela tinha perseverança. E Deus vai dizer assim, ó: e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. O normal, acho que, bom, vamos falar de um padrão brasileiro, né? O normal de um padrão brasileiro é começar fazendo uma coisa bem entusiasmado, daí vai fazendo, tá bom, tá gostoso, nossa, que bom. Daí chega no próximo domingo, nossa, tá muito bom, como tá bom. Daí chega no próximo, pô, vamos fazer de novo. E vai começando a diminuir, né? Vai começando a minguar, como diziam as coisas, né? Começa bem forte e fala assim: pô, todo ano a gente faz, todo mês a gente faz, todo dia a gente faz, e começa a diminuir as obras. Dessa igreja, Deus diz assim: olha, vocês começaram, estão fazendo mais. E como é que fazemos mais? E como é que podemos fazer mais do que fazíamos antes? Fazer mais não é fazer mais rápido. Que não fala assim: vocês estão fazendo de forma bem hábil, bem rápida. Não. Fazer mais é manter uma constância. Fazer mais do que ontem é continuar fazendo hoje. Fazer mais do que hoje é continuar fazendo amanhã. E daí, no ano que vem, eu continuo fazendo. Quando você faz a somatória de quando você começou até agora, você produziu muito mais. Era uma igreja constante. Continuava fazendo com amor, continuava se movendo em fé, continuava agindo com seus serviços na obra de Deus e continuava perseverando em meio às tribulações, em meio às dificuldades, com as pessoas a cercando, a oprimindo, as comunidades a oprimindo, continuava fazendo mais. O que nos limita a não ter mais amor? O que nos limita a não ter mais fé? O que nos limita a não viver aquilo que Deus planejou para a sua igreja? O versículo seguinte vai dizer, capítulo 2, versículo 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel. A tolerância, ela nos impede de fazer mais para o Senhor. Tolerar aquilo que Deus não tolera nos impede de fazer mais para o Senhor. Agir com condescendência, deixando as coisas acontecerem, porque parece que está bom, a igreja continua caminhando, né? Mesmo que tenha alguns problemas, a igreja continua agindo, nos impede de viver tudo o que Deus disse antes.
Deus começou a dizer assim, olha, eu tenho visto tudo isso, vocês têm avançado, mas tem algo aí que vai começar a impedir a vida de vocês de viverem tudo isso que eu planejei para vocês. A tolerância às coisas que eu não tolero. O nosso Deus, Ele é um Deus de santidade. O nosso Deus, Ele diz lá para o seu povo, lá aos pés do monte, fala, Moisés, prepara o povo, diga para eles se consagrarem, digam para eles se separarem, digam para eles não passarem desse limite, porque eu vou vir sobre o monte e vou falar com eles, eu vou fazer deles uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, um povo particular meu, mas diga para eles se prepararem e se santificarem. E daí Moisés dá esse ofício, dá esse serviço para eles, olha, se santifiquem porque Deus vai falar contigo. Se santifique porque Deus que está falando comigo e conversa comigo, Ele quer se apresentar para vocês. E alguns, dentro de uma igreja que estava ali 100%, estavam tolerando aquilo que Deus não tolera. Não estavam agindo da forma que Deus pede. Sede santos porque eu, o Senhor teu Deus, é santo. Não estavam agindo ali como o Senhor diz no livro de Malaquias. Ele diz, que faria uma diferença entre Deus, entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Entre aqueles que toleram e aqueles que dizem, não aceitamos isso porque não vem de Deus. A igreja de Éfeso, elas ali eram bem operosas e trabalhavam, e no seu trabalho ele diz assim, eu tenho uma coisa boa a seu respeito, vocês não toleram os nicolaítas, vocês não toleram os falsos mestres, vocês não aceitam eles no seu meio, vocês expulsam. A igreja de Tiatira começou a surgir dentro dela pessoas que tinham essas condutas dos nicolaítas, e eles estavam vivendo assim, está tudo bem. 10 estão seguindo esses conselhos, mas nós continuamos prosseguindo. Deus fez um povo adquirido, um povo particular, um povo que é para ser exclusivo dele. No meio da igreja, nós não podemos compactuar com aquilo que Deus não é, com aquilo que Deus não faz, com aquilo que Deus, da maneira que Deus não age. Nós não podemos deixar que dentro da igreja isso aconteça. Nós não podemos deixar que na nossa comunidade aconteça algo que não seja aquilo que Deus se agrada. E daí ele diz assim, olha, isso está barrando que 100% da igreja possa viver tudo aquilo que eu disse na linha de cima. E a igreja ali diz assim a palavra do Senhor, no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. É interessante que Deus, ele fala assim, aquela mulher que se diz profetiza, Deus não a levantou. Deus não disse, estou levantando um profeta no meio de vocês. Quando Deus fala de um profeta no Novo Testamento, o nome dele é Ágabo, ele fala assim, que se levantou um profeta do Senhor. Quando Deus fala ali das filhas de Filipe, fala assim, e todas eram profetisas. Deus deixa bem claro que eles eram profetas ou profetizavam no nome do Senhor. Agora, dessa mulher, ele diz assim, que se diz profeta, ela não é. A igreja de Tiatira deixou uma mulher começar a falar aquilo que Deus não era, a dizer que Deus estava ali no meio deles, e que eles assim, olha, para vocês serem bem-sucedidos, vocês sabem que vocês têm que se juntar com as associações, que vocês sabem que vocês têm que fazer parte dos sindicatos, senão vocês não vão conseguir vender. E Deus jamais, quantas vezes você não ouviu um artifício como esse? E Deus não quer que você sofra. Então, se você fizer de tal forma, Deus vai te ajudar e vai te abençoar. E ela começou ali a instigar e a induzir os corações das pessoas. E a Bíblia diz assim, Jezabel. Não fica bem claro se o nome dela era Jezabel, mas os atos dela lembra muito uma mulher chamada Jezabel, lá no livro de 1ª e 2ª Reis. Porque a conduta em que ela age era muito semelhante à de Jezabel. Mulher de Acabe, mulher do rei Acabe.
ela conduziu o povo à idolatria. Nós conhecemos uma passagem ali no capítulo de 1 Reis, em que Elias, ele sobe no monte, acho que é o Monte Carmelo, não lembro agora qual que era o monte, né? E daí ele sobe lá e convoca ali a nação de Israel e diz assim: se Baal é Deus, segue-o. Agora, se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso de Israel é Deus, segue-o. E propôs ali para aqueles sacerdotes um desafio. Olha só, o Deus que manda fogo do céu e consumir a oferta, o sacrifício, esse é Deus. E Elias fala para aquele povo, porque aquele povo já estava o quê? Adorando ao Deus Baal. Jezabel já tinha contratado os sacerdotes e falado: ó, esse Deus aqui é o Deus que funciona, hein? Esse aqui é que vai dar autoridade para vocês governarem as nações. Esse aqui é que vai abençoar a casa de vocês. Era Baal e acho que Azera, né? Um dos deuses que tinha sacerdotes de Baal e de Azera ali em cima do monte. E ela induziu o povo dizendo assim: ó, esse Deus é que tem bênçãos para você. E a Jezabel, aqui no livro de Apocalipse, ela diz assim: olha, os deuses da associação, eles vão abençoar vocês durante a jornada. Porque você se reunindo com eles, adorando os deuses deles, vocês vão poder ter riquezas. E Deus não vai ver problema nenhum com isso, porque Ele não quer que ninguém passe por dificuldades. E quantas vezes a pessoa falou: não, pode fazer tal coisa, porque dando conselhos, né? Deus vai te abençoar. Deus não liga. Não se preocupa não com o que você está fazendo. Vai fazendo, porque Deus no final, Ele vai ver, que ele conhece o seu coração e vai ver que você está fazendo com boa intenção. Elias em cima do monte disse: se Baal é Deus, segue-o. Agora, se o Deus de Israel é Deus, segue-o. Ele não deu meio termo, não falou assim: olha, serve os dois, segue os dois. E Jezabel estava colocando ali: olha, você pode seguir os deuses dessas comunidades, para que vocês possam terem prosperidade na terra. E as pessoas estão falando assim: olha, você pode ser cristão e pode viver os prazeres do mundo. Você pode se relacionar com as coisas do mundo e ainda assim ter um coração voltado para Deus. Deus é um Deus que traz separação do seu povo com os ímpios. Você vai ver isso no Salmo, acho que é 73, agora fugiu a cabeça, em que Asaf diz: olha, como prosperam os ímpios. E daí Asaf fica chateado. Daí ele fala assim: mas quando eu entrei na casa do Senhor, no templo do Senhor, eu vi o futuro dos ímpios. Eu vi o futuro dos ímpios. E ele começa a dizer assim: então aqui eu temerei, mesmo que os montes caiam, mesmo que os rios transbordem, mesmo assim eu confiarei no meu Deus. No final do salmo, foi um dos louvorzões que teve o Emiliano que pregou nesse aí. Diz assim: mas para mim, bom é me aproximar de Deus, fiz dele a minha confiança, pus nele a minha confiança. Ele viu a diferença entre aqueles que servem e daqueles que não servem. E Deus diz que há uma diferença. Nós não podemos ser semelhantes ao mundo, porque eu e você fomos criados para sermos a semelhança do Filho de Deus, Jesus. E Jesus não compactuava com as coisas do mundo. Não fazia parte da vida dele as coisas do mundo. As pessoas chegavam destruídas e acabadas, mortas em seus próprios pecados e delitos, como nós chegamos. Mas ele nos transportava do reino das trevas para o reino do seu poder. As pessoas entravam ali como pessoas miseráveis, mas saíam dali depois do encontro com Cristo, saem depois do encontro com Cristo como filhos de Deus. Como pessoas livres, que não são presas nas artimanhas de Satanás e nos enganos de Satanás que essa mulher estava implantando, seduzindo o povo a dizer: você pode agir como eles, porque o Deus conhece seu coração e sabe que no final você quer ter uma vida abençoada. Deus
está dizendo: olha, para vocês, eu tenho uma vida separada. Para a minha igreja, eu tenho uma vida de santidade. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a sua glória, também nós vivamos uma vida nova. A mulher estava implantando ali, olha, o que você, se você, ali vai falar mais para frente, deixa eu só ver a palavra aqui, para eu continuar o raciocínio. Acho que ela ensinava as profundezas de Satanás, né? E essas profundezas, uma das coisas era assim: se você não conhecer o pecado, você não pode vencer o pecado. O que a Bíblia diz? Aquele que não conheceu o pecado se fez maldição por nós. A Bíblia vai dizer, se fez pecado por nós, né, vai dizer a palavra. Jesus, ele não conheceu o pecado, ele não precisou ter relacionamento com o pecado, não precisou ter um elo com o pecado para que pudesse vencer o pecado. Ele precisou se submeter à palavra de Deus Todo-Poderoso, do seu Pai. Ele precisou se submeter à sua própria palavra. Ele precisou negar a si mesmo. Eu e você não precisamos conhecer o pecado para sermos livres do pecado. Nós precisamos conhecer a Jesus Cristo e depois de conhecê-lo, viver o que a palavra de Deus diz. Cada um tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Aquela mulher estava dizendo assim: vocês não precisam se negar. Vocês não precisam se negar. Vocês têm que viver o pecado para vencer o pecado. E Jesus está dizendo para mim e para você: negue-se a si mesmo. Vença os seus próprios desejos. Deixe a minha palavra transformar e moldar você. Deixe o meu Espírito falar contigo, porque no livro de Gálatas ele vai falar das obras do desejo da carne em que os homens praticavam, e vai falar das obras do Espírito Santo. E vai falar de um homem cheio da presença de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim: então, continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? Não. Vamos abandonar a prática do pecado. Vamos abandonar essa vida de duplicidade. Uma hora na igreja, uma hora no mundo. Vamos abandonar uma vida onde, Senhor, me perdoa porque eu pequei. E aí fala assim: agora eu vou ser santo. Não, vamos ter que parar de falar que vamos ser santos. E temos que nos tornar pessoas santas diante da presença do Senhor. Vamos parar de contar histórias de que vamos nos arrepender e que possamos nos arrepender hoje, porque a sequência desse texto vai dizer assim: eu dei tempo para que ela se arrependesse. Eu dei um tempo para que ela se prostrasse e reconhecesse que eu sou o Senhor e que eu não tolero o pecado e que eu não tolero pessoas que conduzem o meu povo à idolatria. Eu não tolero pessoas que manipulam o meu povo para que sigam os caminhos que eu não planejei para eles. Eu não tolero pessoas que perseguem o meu povo dizendo: se vocês não fizerem isso, vocês não vão poder viver a presença de Deus. Deus estava falando para a igreja, dizendo: olha, e eu dei tempo para que ela se arrependesse, porque é uma coisa que nosso Deus é um Deus misericordioso e gracioso, que espera que todo homem venha a se arrepender diante da presença dEle. Mas ele diz: mas ela não se arrependeu, então eu vou colocá-la prostrada numa cama. Em algumas traduções vão dizer isso. E vou matar
aqueles que a seguem. O salário do pecado é a morte. E daí eu falei esse versículo, daí Elisa falou assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Sabe, Deus, para todas as igrejas praticamente que nós lemos até agora, Ele fala assim, ó, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Essa é a pregação do Evangelho. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Quais os conselhos você tem ouvido? Quais são as vozes que têm permeado a sua mente, a sua cabeça em relação ao Deus vivo? Porque o Filho do Deus vivo está falando conosco. E Ele está nos conduzindo para sermos semelhantes a Ele. Então, o que você olha neste mundo que pode roubar a sua atenção de Deus? Que faz assim, opa, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu olhar isso aqui. Deixa eu ser seduzido por isso aqui. E não é a presença de Deus. Porque a idolatria, que lá nós sabemos que eram deuses pagãos, né? Hoje aqui neste mundo, o que tem roubado o seu tempo de relacionamento com Deus? O que tem deixado você longe da presença de Deus? O que você tem tratado mais importante do que Deus? Tem uma canção, tem duas canções que me intrigam. Elas falam da mesma coisa, só que de formas diferentes, e eu acho interessante. Uma canção, o cara fala assim, ó, gasto o meu tempo, gasto os meus dias na tua presença. E a outra fala, eu ganho meu tempo na tua presença. E ambas estão falando do quê? De viver com o Senhor. Um está dizendo assim, olha, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa fora da tua presença, mas eu estou gastando todo esse tempo que era para estar em outro lugar, que eu podia estar em outro ambiente, que eu podia viver outra coisa, para viver com a tua presença, para viver na tua presença. O tempo que eu poderia usar para coisas que não pertencem a ti, eu estou gastando junto da tua presença. E daí a outra pessoa diz assim, olha, o tempo que eu podia estar fazendo qualquer coisa que parece que é perdido para o mundo, fala assim, fica perdendo tempo indo para a igreja, perdendo tempo orando, perdendo tempo buscando as coisas de Deus. Ela diz assim, eu estou ganhando tempo na sua presença. E existe outra canção, já que estão falando de canções, que diz assim, que eu possa ter mais tempo na tua presença. Ele fala assim, mais horas nas minhas horas, mais dias nos meus dias, mais meses nos meus meses. E tem uma outra canção que vai dizer assim, 25 horas por dia, 32 dias no mês, 366 dias no ano eu louvarei ao Senhor. De todos esses tempos que eu falei aqui, qual tempo você está dando para Deus? Quem está ganhando tempo? Quem está perdendo tempo? Quem está dando mais dias? Quem está vivendo mais dias na presença de Deus? Porque Deus nos chamou para vivermos na presença dEle e de forma constante. Um cristão não pode se submeter a quem se diz profeta e não é, a quem te rouba da presença dele com a idolatria das coisas deste mundo, a quem rouba o seu tempo de estar na presença do seu Deus para fazer qualquer outra coisa. Nós não podemos nos curvar às sugestões de Satanás, nós não podemos viver ali como conduzidos por um espírito de Jezabel no meio do povo de Deus, que é conduzido por qualquer vento de doutrina ou por qualquer outra coisa que seja como subterfúgio para se livrar de viver na presença do Senhor. Nós precisamos nos mobilizar como igreja de Deus e dizer, eu pertenço ao Deus vivo, eu pertenço ao Filho de Deus que me olha com os seus olhos e sonda o meu coração, o meu interior e consegue ver quem eu sou lá no íntimo. E Ele tem me encontrado como alguém que ama, como alguém que tem fé, como alguém que persevera, como alguém, como é que diz aqui? Eu pulei a etapa. Cadê? Eu estou em outro livro? Está aqui. 18.
como alguém que ama, que tem fé, que tem o seu serviço na presença dele e que tem a perseverança e continua fazendo as mesmas obras. Mas só vamos poder fazer isso se deixarmos de ouvir a voz do inimigo, a voz das coisas que nos tiram da presença de Deus e começarmos a ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele no livro de João vai dizer assim, ó: eu vou ao Pai para que eu possa enviar o outro Consolador. E se eu não for, ele não pode vir. E ele diz assim: ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. E ele vos fará lembrar de tudo o que eu disse. E as cartas do Apocalipse dizem: aquele que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Uma vida constante no Senhor é a vida de homens e mulheres de Deus que andam ouvindo a voz do Espírito Santo. Como é que está a sua comunhão? Como é que está o seu contato com o Espírito Santo? Como ele tem participado da sua vida? Como ele tem agido? Como você tem deixado ele agir na sua vida? Para que você possa não ser enganado neste mundo. Para que Jezabel não venha te seduzir. A idolatria das coisas terrenas. Para que Jezabel não venha te manipular dizendo: olha, você vai passar por muitas dificuldades se você não se submeter ao que todo mundo se submete. Se não se prostrar diante dos governos e dos poderes. Onde está o seu coração em relação ao Espírito Santo de Deus? Daí, versículo 24, para a gente partir para o fim. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vós, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Existia em Tiatira três grupos dentro da igreja. Existiam aqueles que eram fiéis e não se dobraram a que essa mulher de Isabel disse. Existiam aqueles que toleravam o que essa mulher dizia. Não tem o que fazer, né? É melhor a gente conviver com ela e continuar seguindo sem a perseguição das comunidades que estão ao nosso redor. E tinha outros que já estavam sendo seduzidos, manipulados, guiados e estavam vivendo totalmente distantes do Senhor. E daí o Senhor diz: para vocês que não seguem a doutrina dela, para vocês que se santificaram, para vocês que fizeram separação entre aquele que não serve e aquele que serve, para vocês que entenderam que Deus é o Senhor de toda a terra, que Jesus, o Filho de Deus, é Deus. Para vocês que não experimentam o pecado para vencer o pecado. Para vocês, eu não trarei outra carga sobre os ombros de vocês. Livro de Mateus, acho que capítulo 11. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados, versículo 28, e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para vocês que descansam em mim, para vocês que confiam em mim, eu tenho jugo suave, um fardo leve. Eu vou conduzir vocês para o meu descanso.
E Jesus está dizendo, olha, não vou colocar outro fardo sobre vocês. Não vai vir outra perseguição como essa sobre vocês. Eu não vou permitir que esses grupos, essas associações venham com vocês com fardos pesados. Porque eu estou removendo. Ele disse que levou ela prostrada para a cama, que matariam os seus seguidores e eles viveriam como a igreja do Senhor deveria se manter. E como é que eles se mantinham firmes, como diz o versículo? Continuando vivendo o amor, continuando vivendo a fé, continuando vivendo a perseverança e o serviço e continuando fazendo as obras. A igreja do Senhor continua fazendo as obras. É constante, persevera, tem paciência, não desiste, porque ela continua igual o apóstolo Paulo dizendo, eu prossigo para o meu alvo é Cristo, então nada vai ficar na minha frente, porque eu vou continuar fazendo as obras que meu Deus deseja. E ao vencedor, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E ele governará com cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. Lembra que eles eram cercados ali por associações e elas oprimiam o pessoal, dizendo, não, vocês não vão conseguir riqueza, não vão governar sobre nada. Jesus está dizendo, olha, eu vou colocar vocês como governantes. Eu vou dar a vocês autoridade. O Senhor Jesus, Ele é a maior autoridade que existe. E Ele está no meio da sua igreja. E a sua igreja anda na autoridade do nome de Jesus. A igreja, a Bíblia vai dizer assim que o julgamento vai começar pela igreja. O Senhor vai agir através da sua igreja. Ele já deu a sua autoridade para a sua igreja nesse mundo. Nós andamos no nome de Jesus, sob a autoridade de Jesus. Mas vai chegar um dia, que diz a palavra do Senhor, que Ele virá sobre o povo e julgará as nações e as regerá com vara de ferro. E essa autoridade vai estar sobre aqueles que se manteram perseverantes na presença do Senhor. Essa autoridade vai estar sobre aqueles que se mantiveram firmes, seguindo o amor, seguindo a fé, seguindo a perseverança, seguindo ali o seu serviço. Aqueles que se mantiveram constantes. E é esse o tesouro que nos reserva, reinar e governar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele diz em sua palavra que nós o faríamos isso. Governará, e ele as governará com cetro de ferro e despedaçará como um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Ele dará a sua presença de forma constante àquele que vencer. E aquele que tem ouvidos, ouça o que ouvido... Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, você tem ouvidos? Comece a ouvir a voz do Espírito Santo. Deixe Ele governar a sua vida. Deixe Ele te conduzir de tal forma que o seu amor seja um amor que olha para o seu Senhor e Salvador e diz, não há outro que possa roubar esse lugar. Deixe a sua fé crescer de tal forma que você fala assim, eu creio que só o Senhor é Deus. Deixe ali o seu serviço, cuidar da obra de Deus e das coisas de Deus, ministrando a salvação, como Lídia provavelmente fez e anunciou o reino de Deus, como pessoas que estavam operando em nome do Senhor, começaram a pregar, e pessoas de Tiatira ouviram a pregação e falaram, precisamos pregar desse Cristo na nossa cidade, precisamos formar uma comunidade que seja diferente dessas, que vivem nos seus próprios pecados e delitos, mas precisamos de uma sociedade que seja infiltrada no meio dela, para trazer vida onde havia a morte. E você tem que ser essa igreja, que ouve a voz do Espírito Santo, que traz vida numa região onde é cercada por morte, porque o Filho de Deus habita em você, porque o Espírito de Deus age através da sua vida, porque Deus te chamou para ser luz aonde não há luz, chamou para derramar sal, para transformar aonde não havia sabor e não havia esperança. Deus te chamou para ser a igreja operante e transformadora no meio de uma sociedade que segregou a igreja. E a Bíblia vai dizer
lá no livro de Atos, que eles se reuniam e tinham tudo em comum, e o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. O que falta então talvez seja a igreja ter tudo em comum: o amor, a fé, o serviço, a perseverança e continuar fazendo as obras de Deus. E Deus irá acrescentar aqueles que hão de ser salvos. E como podemos cantar? Maranata, vem Senhor Jesus. E como poderemos falar? Maranata, vem Senhor Jesus. E não cedendo às seduções deste mundo. E dizendo, não importa o que me ofereçam, o que Deus tem para mim é bem melhor. Não seja seduzido pelas coisas deste mundo.